Leandro! Olá, tudo Que bem, doutora Nazaré? dificuldade! Então, eu estava falando para eles que deu probleminha na internet, mas vamos lá, já estamos de volta. Então, É, eu estava comentando com eles aqui na abertura que essa live de hoje será com a doutora Nazaré Mussa, que está aí agora presente, psicóloga e escritora. O tema da nossa live é como lidar com o seu eu interior durante a pandemia. Então, doutora Nazaré, por que eu lhe procurei? Eu sempre falo, eu tento compartilhar algumas coisas que eu estou ouvindo, as pessoas nos procuram e uhum. falam das suas situações. E uma delas eu estava começando a perceber que as pessoas estão ficando muito angustiadas, tem algumas pessoas que estão começando a ter medo, síndrome de pânico, coisa desse tipo. Algumas estão, pelo isolamento mesmo, né, estão começando a ter algumas reações, eu acho que é de defesa até, que tá mexendo com a parte emocional. Então, como eu já assistia, já acompanhava o seu canal no YouTube, acompanho há um bom tempo, e eu sempre estou assistindo as lives também, e eu achei por que não procurar uma profissional especialista nessa questão emocional, que no caso eu pensei numa psicóloga, e logo de cara veio o seu nome em questão. E quando eu liguei para a senhora, graças a Deus foi ótimo a conversa e você se disponibilizou a nos ajudar. Então, como é que a gente faz normalmente nas lives? Eu não sei se você está fazendo normalmente live de duas pessoas, no caso. Aqui não é uma entrevista, é umas perguntas que algumas pessoas fazem. E antes eu sempre peço, eu coloco disponível no nosso canal e peço para as pessoas mandarem algumas perguntas para a gente já fazer a abertura da live. Então eu coloquei aqui, já sempre tem uma das pessoas que eu gosto muito das perguntas dele, ele sempre manda, que é o Natan. No caso, já poderíamos iniciar com a primeira pergunta dele, que seria, a pergunta seria a seguinte: sabemos como lidar com o isolamento, tem sido uma grande questão atualmente. Quais as dicas que você daria a quem se sente deprimido durante o isolamento? Primeiro Desculpa, eu quero. já vão reclamar, que eu nem lhe dei a oportunidade para a senhora se apresentar também. Mas Não tem eu já fiz problema. a minha parte. Sim, ao vivo tem sempre essas coisas, né? Eu estava agoniada aqui em casa, porque minha internet caiu, o Wi-Fi caiu. Gente, uma loucura. Eu disse, pronto, o Leandro vai pensar que eu fiquei offline. Mas não, eu estava tentando, e daí o Rodrigo entrou em contato comigo, eu desliguei meu celular e religuei para ver se eu conseguia falar com você. Graças a Deus, eu estou naquele exercício da gratidão, sabe? Vamos agradecer, Que bom. vamos agradecer. Pois é, é uma honra estar aqui com você. Eu conheço você, toda a sua família, e gosto muito de todos vocês. E eu sempre tenho feito lives sozinha, né? Sempre da área da psicologia. Agora é a primeira vez que eu divido com você uma live e é um prazer meu, tá? Dividir com você a Ok. psicologia. Você me fez uma pergunta do Natan. Nesse momento Sim. de pandemia, isolamento, depressão, quais são as dicas, né? Então, Isso. é preciso criar e desenvolver novas habilidades. Nesse momento de pandemia, e o tema da nossa live é exatamente o eu interior, é preciso levar em consideração que esse eu interior ele é constituído por vários aspectos. O consciente, o inconsciente da pessoa, a sua personalidade, cognições, pensamentos, sentimentos. Então, perceba, cada um de nós vai responder neste momento de uma maneira. A dor é universal, mas a maneira como cada um de nós olha para essa dor, Leandro, é individual. Então, as melhores dicas são sempre renovar. Quem é você? O que você busca? Cadê aqueles planos? Porque nós modificamos todos os nossos planos.
Até um mês atrás, nós tínhamos planos diferentes. A partir de um mês atrás, para cá e para frente, para o futuro, tudo modificou. Como que eu vou me adaptar? Então, nesse momento de isolamento, eu tenho que levar em consideração quais são as minhas necessidades. E daí entra autoconhecimento. O que eu quero para mim? Eu posso, nesse momento, estar fazendo um curso de inglês, que antes eu não tinha tempo, e agora eu posso, sim, eu tenho tempo. Eu posso estar aprendendo a cozinhar. Eu posso, se eu tenho filhos pequenos, estar desenvolvendo atividades físicas com eles. Eu posso fazer mil e outras coisas, escolher filmes específicos que tragam mais paz, mais alegria nesse momento. Afastar os pensamentos negativos é fundamental. A pessoa que tem uma predisposição para depressão, ela precisa ficar muito atenta aos pensamentos, porque eles ficam ruminando, eles ficam rodando aquela pessoa. E a pessoa cai. As tristezas da televisão, gente, só é notícia difícil. E realmente, hoje em dia, você abre a televisão, só é notícia triste. Não tem como não baixar o nível. Não tem. Psicologicamente falando, é impossível, Leandro. Então, nós temos que ter todo o cuidado nesse momento. Tá. Aqui uma outra questão que foi abordada pela Ellen. Qual a importância do psicólogo nos pacientes recuperados do Covid, principalmente os que ficaram internados e entubados por um bom tempo? A Ellen está falando dos traumas que podem ficar, né? E provavelmente a nossa geração, ela vai ter traumas que precisam ser trabalhados por profissionais da área da educação, da psicologia e da psiquiatria. Veja que nós estamos vivendo um momento completamente diferente de todos, né? Então, lembra dos traumas do pós-guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra, aquela geração toda comprometida? Nós vamos ter isso quando sairmos dessa pandemia. Sairmos de maneira diferente, porque o nosso normal, a partir da pandemia para frente, vai ser completamente diferente. Vai ser um novo normal, onde a primeira resposta eu falei, nós vamos ter que nos adaptar. Então, veja, um trauma, ele não tem cura. Eu não posso apagar o trauma da pessoa. Mas a psicologia tem ferramentas técnicas específicas para isso, para trabalhar esse trauma, fazendo o enfrentamento necessário. E digo, cada pessoa tem uma resposta diferente, porque nós estamos falando de um eu individualizado. Então, como aquela pessoa vai responder ao trauma é diferente da outra pessoa, diferente da irmã, da prima, e assim vai. Então, nós costumamos dizer na psicologia, Leandro, que é como dar uma nova roupagem. O fato, ninguém muda. Fato é fato. Agora, como eu olho para o fato e interpreto esse fato, tem a ver com as minhas crenças, com os meus conteúdos. Lembra do que eu falei ainda há pouco? Das minhas cognições, pensamentos e sentimentos. Entendi. Agora, esquecer o trauma não, porque ele faz parte da memória. Ninguém esquece nada, Leandro. Que nem aquela história. Ah, você precisa perdoar. Perdoar não é esquecer, é dar uma nova roupagem. O trauma, você precisa esquecer isso e seguir sua vida. Perfeito, é isso aí. Mas nós temos que ressignificar. Essa palavra é fantástica. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui feita pelo Rodrigo. A incerteza do futuro que a pandemia trouxe ao mundo vem gerando uma ansiedade em massa na população.
qual a melhor forma de se blindar em relação a isso? É uma excelente pergunta. E tem a ver com todas as outras. Como se blindar? Primeiro, nós precisamos entrar no autoconhecimento. Como você responde à história da pandemia é completamente diferente de como eu vou responder. Todas as nossas reações, elas estão sempre correlacionadas, Leandro, às nossas crenças primárias, a tudo que nós construímos ao longo do nosso processo de amadurecimento. Veja, tudo que nós recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos coleguinhas da escola, dos amigos do trabalho, foram construindo esse eu interior. E daí para frente, como que eu vou responder, vem de acordo com aquilo que eu tenho dentro de mim. Entende? Então, se blindar significa como que eu vou me autoproteger. Bem, essa autoproteção tem a ver com todas as suas ações. Quem é você? De novo a pergunta do autoconhecimento. O que você busca? O que você está fazendo para proteger os seus pensamentos? Por exemplo, digamos, eu acordo de manhã muito cedo. Eu olho para minha varanda, eu agradeço o céu, eu agradeço o sol, eu agradeço a chuva. Eu tenho o hábito da gratidão. Então, isso me ajuda a blindar, a me proteger, blindar contra pensamentos ruins. E daí uma pergunta fundamental para isso é: o que eu posso fazer neste momento? O que depende de mim? Essa pergunta, Leandro, ela é tão importante porque ela vai proteger você no futuro. Nós estamos perdendo muitos entes queridos, amigos de amigos, parentes, tá? Eu já perdi. Então, a pergunta é: o que você pode fazer neste momento? Isso vai proteger você daquela situação desagradável que nós chamamos de culpa. A nossa mente, ela muitas vezes nos culpa, cobra de nós atitudes que nós não tivemos. Então, para nos protegermos dessa futura culpa, é sempre saber responder a essa questão. Você está fazendo o seu melhor? Entendi. Alô, tá ouvindo? Achei que tinha travado. Tô te ouvindo. Tá. Não. Aqui um outro questionamento, que é do Ismael Costa, lá da Faculdade de Estácio. Muitos profissionais de saúde que estão na linha de frente provavelmente não vão ficar com o seu emocional abalado por ver tantas mortes. Qual vai ser o tipo de atendimento dos psicólogos para os funcionários da área de saúde após o término do Covid-19? Você tem alguma ideia, mais ou menos, já questão do abalo emocional dessa turma? Sim, olha, desde quando começou a pandemia, lá no começo, uma grande preocupação. O nosso CRP, ele é muito voltado a como lidar com essa situação. Ele é muito preocupado com isso. Nós temos um CRP federal também que se preocupa com isso. Por isso, nós estamos fazendo lives, atendendo online, tudo foi liberado pelo CRP. Nós precisamos só fazer uma inscrição para que nós possamos atender online. E essa preocupação, ela é de todos da saúde. Eu diria até de toda a população. Porque, veja, Leandro, quando você está trabalhando e perde muitas pessoas, que é o que está acontecendo, é claro que isso vai abalar você. Você não é uma pedra. Você lamenta.
a situação que você está vivendo hoje. Lamenta pelas pessoas. Olha, um dia desses eu estava assistindo o jornal. Gente de Deus, eu parei de assistir e fui fazer uma oração, porque eu estava comovida com tanta dor. Então, é claro que essas pessoas da saúde vão ter que procurar ajuda, vão receber ajuda, eu tenho certeza absoluta. Agora, mais uma vez voltando para a individualidade de cada um de nós. Cada um de nós vai responder de maneira diferente. A dor está sendo universal, mas como eu olho para a dor, ela é particular. Entendi. Aqui uma das perguntas da Paloma Mamed. E quantas pessoas que ainda não encaram esse momento com o devido cuidado de prevenção? De que forma mostrar ou trabalhar a mente deles para encarar a realidade que estamos vivendo? No caso, acredito que seja a questão da negação, né? Estamos tendo muito. É interessante essa questão, porque, assim, o que acontece? As pessoas primeiro negam, né? É que nem as 5 fases do luto. Essa semana eu fiz uma reportagem para uma TV e eu estava falando das 5 fases do luto, que a negação é uma delas. Depois vinha a barganha, enfim. O que acontece com essas pessoas? Primeiro, é preciso levar em consideração o que as autoridades podem fazer, sabe? Porque chega um momento que as autoridades precisam agir mais firmemente, ou seja, até fazer um lockdown, né? Como foi sugerido. Fechar tudo. Porque existem pessoas que, sabe de uma coisa, não estão acreditando. Não estão fazendo festas. Isso é muito difícil, porque não tem como você... Como você vai fazer com essas pessoas? Você vai chegar e brigar com essas pessoas? Tem que ter medidas mais fortes. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso com uma amiga que é enfermeira. Ela dizia para mim, mas eu não sei como fazer, eu não sei. Eu saio do hospital e passo pelas ruas até chegar na minha casa, tá cheio de gente conversando, sem máscara. As pessoas não estão acreditando nisso. E, infelizmente... Fala, Leandro. Inclusive, eu conheci alguns casos de pessoas que não acreditavam, tiravam gozação, que isso era bobagem, e que, inclusive, um deles foi a óbito. Pegou e não conseguiu resistir, infelizmente. Infelizmente, E uma coisa que é lamentável é que não são só os jovens que não estão acreditando. Muitas pessoas adultas, terceira idade também, os idosos, eles não acreditam. E é preciso que nós, adultos, tenhamos a sensibilidade de perceber essas dificuldades. Porque vamos deixar o idoso sair? Claro que não. Então, nós temos que ter todo um jogo de cintura, uma sensibilidade para lidar com essa pessoa da terceira idade. Com criança, fechamos a porta de casa, eles ficam dentro de casa, reclamam e você vai criando dinâmicas. E os adolescentes? Da mesma forma, não pode sair, fica em casa, vai jogar na internet. Mas existem muitas pessoas na rua que, infelizmente, estão desrespeitando as orientações da Organização Mundial de Saúde. Entendi. E a consequência vai ser daqui a pouco, com os hospitais lotados, Leandro. Que na verdade já estão, né? Já estão. Tem pessoas que falam que... Sempre falavam, semana que vem vai ser o pico, semana que vem vai ser o pico. Mas... Essa semana já está praticamente tudo lotado. Tem maioria dos hospitais, tanto público quanto privado, não tem vaga. Então, tá complicado. Aqui tem uma pergunta da Leide Cardoso. O que dizer para uma família que cuidou e perdeu um ente querido para a doença?
Tem a ver com aquela questão que ainda agora eu estava respondendo, né? Faça sempre o seu melhor. Você fez o seu melhor. Infelizmente, nós todos estamos perdendo pessoas que são importantes para nós, né? Eu perdi um primo logo no comecinho, né? Um primo, quer dizer, casado com uma prima minha. Mas mesmo assim, nós estamos perdendo pessoas. Então, nós vamos sair abalados. Isso é um trauma. Agora, o que fazer? Nós vamos ter que respeitar a crença religiosa de cada um. Nós vamos ter que falar que, infelizmente, esse momento é atípico para todos nós. Perceba, antes, quando morria alguém da sua família, você tinha o direito de velar o corpo. Você tinha o direito de se despedir daquela pessoa. Mas hoje não. Hoje você não consegue mais velar o corpo de quem você ama. Não é verdade? Isso é um trauma. Inclusive, limitando, inclusive, na hora até do enterro. Até no momento do enterro limita o quantitativo de pessoas que pode. Exatamente. Então, eu recebi uma paciente que ela me perguntou o seguinte: doutora, como que eu posso fazer? Porque o ente querido morreu. E aí? Eu não tenho direito a nada, nem a velar o corpo dessa pessoa que eu amo tanto. E no consultório, como eu te disse, a psicologia, ela te dá ferramentas mil. O que acontece? Aí eu falei assim, você pode escrever uma carta. Mas escrever uma carta sua para essa pessoa. E num dia desses, você se acalma seu coração, se recolhe num ambiente sossegado e vai ler aquela carta. Vai imaginar que aquele ente querido está escutando a carta. É uma maneira simbólica de você representar esse amor. Porque não vai ter velório. Esse é o grande paradigma de toda essa história. Sem velório. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, do Luciano Melo. Quais as sugestões para os gestores de equipe sobre como lidar com os traumas individuais de seus colaboradores no pós-Covid, na pós-pandemia, no pós-Covid, no caso? A resposta ela é sempre individual, né? Como eu falei. Cada pessoa... Vamos lá. Vamos tirar o foco um pouco para poder entender bem essa questão. Digamos que duas pessoas estavam dentro de um carro e esse carro foi abordado por bandidos, a mão armada, levaram o carro, bateram nessas duas pessoas e foram embora. A pessoa A respondeu, nossa senhora, ainda bem que esses bandidos foram embora e nós estamos saudáveis, estamos vivos. O outro nem respondeu nada, estava em choque psicológico. Então, como que você vai lidar diante do fato? Ela é individualizada. E os psicólogos, psiquiatras vão ter que atender individualmente cada história. Porque cada um de nós vai responder diante do fato de maneira particular. Entendi. Aqui tem uma pergunta do André Filgueira. O que pensar sobre o perfil psicológico da nossa sociedade após superada a pandemia? Ai, olha só, André, eu gostaria de ter essa resposta. É uma incógnita. Nós estamos diante de uma caixinha de Pandora. Não sabemos o que vai sair daí. Agora, eu garanto uma coisa. No começo do pós-pandemia, nesses primeiros meses, não vai ser fácil, não. Vai ser bem difícil. Vai ser bem caótico. Mas o ser humano tem uma característica própria dele, de superação. Temos que falar da sublimação.
Como eu lido com as minhas dificuldades? Daí, de novo, entra o autoconhecimento. Como que eu vou lidar com isso? Eu posso Entendi. estacionar no trauma e no negativo e nunca mais fazer nada. Esse precisa de muito mais ajuda psicológica do que aquele que diz assim, eu vou enfrentar. O enfrentamento se faz necessário, mas a resposta será dada de acordo com as crenças de cada um. Entendi. Aqui tem uma outra perguntinha do Josiel. Como lidar com as frustrações dos planos e metas devido ao início da pandemia? E se está apresentando algum crescimento de número de suicídios por esse fato? Acho que não é bom a gente falar a questão do suicídio, né? Não, mas não vamos deixar nosso amigo sem resposta, né? Repete a pergunta, por favor. Como lidar com as frustrações dos planos e metas devido ao início da pandemia? Mudou tudo. Vamos primeiro responder essa. Mudou tudo. Meus planos eram... Eu tinha um plano. Ele mudou agora com a pandemia. Agora nós temos que traçar novos planos. No consultório eu trabalho muito com planos em curto espaço de tempo, planos em médio espaço de tempo e planos mais longos. Então, os planos que você tinha até um mês atrás, mudou. Alterou tudo. Isso não significa que você não possa criar novos planos. Pode. A criatividade humana é fantástica. Você tem que olhar para você mais uma vez e identificar em você quais são suas necessidades. Porque, veja, as nossas necessidades um mês atrás, Leandro, ela tinha uma representação simbólica, emocional. Agora, as nossas representações hoje, as nossas necessidades hoje, elas têm um outro peso. E amanhã terão outro. Então, planos, eles podem ser construídos ao longo do nosso processo. À medida que nós vamos crescendo emocionalmente falando, e temos essa maturidade, nós vamos criando nossos planos. E ao longo desse processo, nós podemos alterar esses planos. E isso é importante, alterar os planos, porque tudo mudou. Agora, com relação ao suicídio, eu trabalho com isso. Então, assim, eu faço palestras e tudo. E me preocupa muito como que esse trauma vai ser trabalhado no pós-pandemia. Porque é preciso olhar para o trabalhador da saúde, para toda a questão de frente, mas também é preciso olhar para as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Hoje, dá esse suporte emocional. Por isso tem tantos psicólogos fazendo live, interagindo online, fazendo home office direto. Eu estou trabalhando direto aqui na minha casa. Esse suporte de base, ele é fundamental para nós tentarmos prevenir, proteger as pessoas. Como eu disse, os primeiros meses vão ser difíceis. Eu sempre falo que uma das coisas que a gente tem que estar muito atento, principalmente aos idosos, porque a família às vezes tenta protegê-los. Então, o que acontece? Eles, às vezes, faziam a sua hidroginástica, faziam suas atividades com seus amigos da mesma idade, em alguns centros de convivência, e de uma hora para outra teve que ser suspensa todas essas atividades. Os filhos estão evitando ir na casa dos pais para não contaminá-los, preocupado em alguns casos, claro, né? Procurando evitar contaminá-los. E, às vezes, alguns idosos eles não usam da tecnologia, não têm a habilidade de usar recursos que pode ser feito videoconferência. Então, isso também é de preocupar, né? Porque eu sempre falo, quando me relataram uma história a respeito de um idoso, e eu fiquei refletindo
inclusive até comentei com você em um momento de uma conversa que nós tivemos. Em um presídio, por exemplo, qual é o maior castigo que dão para um presidiário? Normalmente é o isolamento. Isolamento. Quando ele apronta, as pessoas colocam ele na cela solitária. Então, não pode ter nada nessa cela demais, porque senão ele pode fazer besteira. Mas o isolamento é um dos maiores castigos que existe dentro de um presídio. Então, a gente tem que buscar várias formas para se distrair, coisa desse tipo, tentar meios de comunicação. Quem tem pai, quem tem avô, que puder fazer uma ligação. Como eles não têm, alguns que não têm acesso às redes sociais, coisa desse tipo, tentem fazer comunicação com eles, porque a gente tem se deparado com muitos discursos de pessoas com mais idade que estão ficando deprimidos, estão se isolando, estão começando a não querer mais comer, coisa desse tipo. Eu não sou dessa área de a parte emocional, psicólogo, nem nada, mas o pouco que eu conheço da área de saúde, que eu observo, eles estão se definhando muito desses casos. E às vezes a família nem percebe. A família não consegue enxergar. Assim como também o estresse das crianças, né? Eu sei porque eu acredito que lá na minha casa tem hora que a Maura não tem mais o que criar para brincar com a criança, que ela já deve ter feito de tudo, brincadeira, pintar, brincar, coisa desse tipo. Então, eu acho sempre interessante para a gente tentar visualizar dessa forma, desse ponto de vista também. Então, nós temos lá. aí dois extremos, né, Leandro? Nós temos o idoso isolado e temos a criança, né? Os dois te pedem ajuda, mas veja, a criança, ela tem o pai e a mãe junto. O idoso, ele está mais isolado. Então, aqui cabe um olhar mais delicado. Como você disse, uma ligação, sempre ficar atento, não deixar ele tão isolado assim, né? Como era a vida desse idoso, como você falou, ele tinha milhões de atividades e de repente ele parou tudo. Então é preciso o familiar ficar atento, tirar um neto, um filho, colocar para... Como que esse idoso não fica só 24 horas? Alguém leva a comida dele, alguém, não é? Dá mais atenção para esse idoso. Agora, eu tenho uma amiga que está participando e ela fez uma pergunta. Você me permite ler a pergunta? Pode, com certeza, aí, fica à vontade. eu anotei aqui. Ela colocou assim, ela perguntou assim, como lidar com a liberdade tirada? Márcia, do Rio de Janeiro. Márcia, olha, excelente pergunta. Liberdade tirada. Eu costumo dizer assim, é verdade, a liberdade foi arrancada de nós, de uma hora para outra. Mas só que nós temos que aprender a lidar com essa situação. É muito interessante essa questão, porque assim, a nossa mente, ela não tem barreiras. Então, eu posso imaginar milhões de coisas. Então, eu tenho liberdade para imaginar, para criar. Hoje mesmo eu estava falando com um amigo que mora lá em Portugal, por videochamada. Pois é. Então, perceba que eu tenho uma liberdade. Eu só não tenho a liberdade de ir e vir, que por hora está assim. E por segurança minha e dos demais, ela foi recolhida, digamos assim, né? Recolhida temporariamente. Essa é uma questão interessante. Você tem que aprender a lidar e a criar sua própria liberdade. Sócrates, ele dizia, quando ele foi preso e condenado à morte, e chegou o discípulo dele, essa história é interessante, chegou o discípulo dele dizendo, mestre, vamos sair, você pode ir comigo? Ele disse, não, eu fui condenado à morte. Eu vou ficar. Mas, mestre, você vai morrer? Não. A minha mente é liberta. Eu sou livre. Então, a liberdade está aqui. Entendi. Tem uma pergunta aqui da doutora Mariana Pedretti, que é fonoaudióloga. E os problemas com ansiedade, você acredita que podem ser mais recorrentes?
Sim, nesse momento de pandemia, sim. Mas olha, vamos lá de novo. Cada resposta é individualizada. Uma pessoa que tinha uma predisposição à ansiedade, agora ela pode gerar um transtorno, a síndrome do pânico, ansiedade generalizada, mas veja que ela tinha uma predisposição. Então, é como eu olho a situação. Uma pessoa muito pacífica, que sabe administrar, que já faz terapia há muitos anos, ela já entrou nesse autoconhecimento há muito mais tempo. Então, ela pode até ficar ansiosa, mas ela sabe detectar o gatilho. Essa é uma palavra muito boa para você detectar o que faz você ficar ansioso. Quais são os gatilhos? São os pensamentos? Então, pera lá, eu tenho que fazer um exercício. Tem um exercício maravilhoso que eu ensino para os meus pacientes, Leandro. É para alterar o nível de pensamento. Por exemplo, no TOC, transtorno obsessivo compulsivo, as pessoas têm pensamentos que se repetem muito. A gente chama de pensamentos persecutórios. E eles perseguem a pessoa, a mente. A pessoa não fica mais tranquila. É um atrás do outro, tá? E aí eu vou ensinar. Posso ensinar esse exercício que eu ensino para os meus pacientes? Com certeza. Eu vou ensinar esse exercício que eu acho fantástico para trabalhar nível de ansiedade e desacelerar os pensamentos, tá? Então, assim, olha só, vocês que estão participando aí, vamos lá fazer? Vai levar um pouquinho de tempo, mas é muito rápido. Vocês vão respirar profundamente. O pensamento, ele tem que estar voltado somente na respiração. Faz também, Leandro, que você vai ver que é fantástico. Uhum. E aí você fecha os olhos, todo mundo fechando os olhos. Eu vou guiar vocês. É necessário que você respire profundamente e pense só nessa respiração. Segura o ar nos pulmões e vai soltando bem lentamente. Faça isso 3 vezes. Vamos lá, todo mundo. Agora me diga, pode abrir os olhos. Nesse momento que você fez esse exercício e que você pensou somente na respiração, o que aconteceu com seus pensamentos? Eles sumiram? A ideia era... Mim, pelo menos para mim, para mim sumiu. Se não sumiu é porque fez errado. Os pensamentos vamos ver se alguém vai... Vamos ver o feedback da turma que está assistindo aí. Vamos se alguém ver, que sumiu, põe um legal. Oi, Alcaide. Sim. Tem que sumir. Então... Sumiram, isso mesmo, verdade. Beleza. Essa é a ideia. O que aconteceu? Você zerou a tela mental. E agora, o que você vai fazer? Você que sofre de ansiedade, o que você vai fazer? Você vai colocar outros pensamentos, pensamentos mais positivos. Por exemplo, o que você vai fazer amanhã? Quais são os planos para um futuro a curto prazo, a médio prazo? Muda o foco. Essa é a ideia desse exercício. Gente, eu ensino isso para os meus pacientes no consultório. É muito legal esse exercício. Aí muda o foco, tá bom? Precisa mudar o foco, porque se você ficar na ansiedade, gerando pensamento ruim, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, você acaba acreditando nisso. Legal. Aqui, vamos lá para a gente dar sequência aqui em algumas perguntinhas. Pessoal, desculpa por não poder responder todas as perguntas, que só aqui na minha lista, que o Rodrigo que passa para mim aqui a lista, para o meu computador,
de pessoas que já fizeram, já tem quase 20 perguntas. Então, a gente não consegue responder todas, mas vamos lá. E fora as que estão rodando aí, né, Leandro? Pois é, não, eu estou falando das que já estão rodando aqui. Fora as que já tinham feito previamente. É muita pergunta, é muita pergunta. Aqui, a da doutora Cristiane Freitas. Ela é psicóloga também, a Cristiane Freitas. No caso, sobre essas notícias que nos abalam emocionalmente, o que a doutora sugere? Assistir ou não assistir essas informações? Perfeito, minha colega! Eu costumo dizer que o exagero é prejudicial em tudo, tá? Assistir a notícias é fundamental para você ficar ligada nos novos acontecimentos. Agora tem gente que acorda de manhã 6 horas para tomar o café e fica até meia-noite assistindo notícia negativa. Ele vai sonhar com o quê? Vai ter pesadelo. Não pode. O bom senso é fundamental. Nem tanto, nem tão pouco. Aí fazer o que a minha mãe sempre fala, aí você entra na sintonia, né? Exatamente. Se você sintonizar coisas pesadas, você vai viver coisas pesadas. Ela sempre fala muito isso pra gente, pra mim e pro meu irmão. E é verdade, sua mãe tem razão. É verdade isso, porque assim, na verdade, nós somos o que pensamos, Leandro. Nosso eu verdadeiro, ele alimenta nossos pensamentos. Então, nem tanto, nem tão pouco. Então, para ajudar aqui, tem uma pergunta da auxiliadora Melo. Qual gênero de filme você sugere assistir nesse momento? Olha, pelo amor de Deus, não vá assistir filme de terror. É a primeira coisa que eu imaginei. Né? Mas assim, olha só, existem pessoas que adoram e se divertem assistindo filme de terror. Mais uma vez, quem é você? O que que você busca? O que que acalma você? Por exemplo, seria legal você assistir uma comédia romântica, divertida, que faça você rir. Legal também você assistir, se você gosta de filmes românticos, assistir filmes românticos, dramas, não aconselho, não. Assistir filmes com dramas, música. Por exemplo, Andrea Bocelli, eu sou apaixonada por ele, ele canta divinamente bem. Então, você tem que escolher aquilo que acalma seu coração, aquilo que te tira desse momento trágico que nós estamos vivendo e que te deixa flutuar um pouco na imaginação. Uma música tem o poder de fazer isso, né? Isso, entendi. Olha lá, aqui falta 6 minutinhos para acabar. Foi 60 minutos que passaram tão rápido que Caramba! eu nem vi. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer, em nome da CardioFit Manaus, a presença de todos os telespectadores, a doutora Nazaré Mussa, o pessoal da equipe em geral que está me dando apoio nesse projeto que nós iniciamos, eu, Iná, o André, Josiel, o Renan, entre outros, Natan, que sempre está colaborando, ajudando bastante. Outra coisa também, só para dar um recadinho, amanhã vai ter uma aula de alongamento da Iná às 16 horas. Ela está fazendo praticamente toda segunda, quarta e sexta, só que é no Insta dela. Outra pessoa também que eu queria agradecer é a jornalista Thaís Gama, que amanhã, na rádio Band News, na frequência 93.7, ela irá transmitir alguns trechos dessa live no programa Alta Frequência Manaus, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, no horário de 16 às 17 horas. Gostaria de agradecer. Obrigado, Thaís, pelo apoio. E obrigado à Rádio Band News também, pelo apoio que está nos dando. E eu gostaria de agradecer imensamente a sua live,
Você, como sempre, arrasando. Eu adoro os seus vídeos no YouTube, no seu canal. Quem puder, visita esse canal que vale muito a pena. O canal da Nazaré Mussa no YouTube. Doutora Nazaré, eu adoro. Praticamente tem feito falta, tá? Toda semana eu batia meu ponto lá no Face. Ultimamente não tem aparecido os vídeos. Eu imaginei que pode ser por conta da pandemia, mas acredito que vai vir coisas boas, coisas novas lá para nós podermos aproveitar. É verdade, Leandro. Eu agradeço pela oportunidade que você me deu de estar junto com você. O prazer é todo meu. E de estar junto com todos vocês, Mari, todos vocês. Ó, muitas pessoas conhecidas, vocês moram no meu coração. E assim, o canal do YouTube, eu perdi sem querer 30 vídeos. Eu fiquei assim, sabe, muito triste. Mas eu vou sim voltar a gravar novos temas. Eu vou voltar a gravar e nós vamos sim colocar no canal, porque muitas pessoas estão me pedindo isso, tá? E eu gostaria de convidar também todos vocês para se inscreverem no Instagram, no YouTube, Nazaré Mussa, tá? E, Leandro, tem como gravar essa live para eu depois colocar no meu YouTube? A gente vai dar um jeitinho. Esse cara aqui que é meu braço direito. Esse que é o Rodrigo. Oi, Rodrigo! Tudo bem? Ele vai ajudar aí e vai colocar. Inclusive, algumas pessoas estavam pedindo para ver outros meios, outros canais para divulgarmos esse trabalho. E nós iremos fazer um canal do YouTube hoje mesmo para poder ajudar na divulgação, que tem algumas pessoas que não têm Instagram e não tem Facebook. Então, eu vou ver por esse meio para ver se as pessoas que não têm acesso a essas redes sociais consigam assistir também. Tá ok? Sim. Lembrem, toda terça e quinta-feira nós temos lives da CardioFit Manaus. Sendo que nós não estabelecemos um horário fixo. Por quê? Senão, algumas pessoas que têm disponibilidade para assistir só de manhã não vão conseguir assistir, outras que é só à tarde não vão conseguir assistir, outras que é só à noite. Por isso que tem algumas lives que começam de manhã, outras à tarde, outras à noite. E nós iremos tentando trabalhar da melhor forma e divulgando. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem as próximas. Eu agradeço. Beijo no coração de todos. Obrigado. Um abraço, até mais. Outro, tchau.